Salve, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos! Galera, o Flamengo não tá pra brincadeira, né? Sem negócio, tá escrito ali, ó, sem negócio. Flamengo que tá bloqueando geral, meu parceiro. Tá todo mundo de olho, né, nos jogadores do Flamengo. O Aston Villa de olho no Wesley, o Cruzeiro, né, de olho no Fabrício Bruno, e o Flamengo, por enquanto, tá bloqueando todo mundo. Se por um lado o Flamengo não está contratando, por outro também não está vendendo, né, os seus principais jogadores, beleza? E é isso que nós vamos acompanhar agora, né, ali a bancada da ESPN Brasil debatendo sobre este assunto. Beleza? Créditos para ESPN Brasil. Vem comigo e vamos acompanhar as notícias do Flamengo e o que eles falaram, né, sobre esses times interessados nos jogadores do Mengão. Roda aí, produção! Eu gostei disso aqui também, ó. É o Mengão dando bloco no Cruzeiro e no Aston Villa. Não tem conversa. Vem aqui tirar o Fabrício Bruno, não. Não vem aqui mexer com o Wesley, que o Felipe Luiz fez um belo trabalho com o Wesley também. Como cresceu com o Felipe Luiz. Agora que o moleque se recuperou, a torcida pegava no pé. E tem que dar o mérito também a um cara que eu critico muito, que é o Tite, que também ajuda. É verdade. No momento ali, o Wesley era um dos melhores jogadores também. Exatamente. Terminou o ano bem, voando. Agora vão crescer o olho? Não, bloque neles. Agora eu quero saber o seguinte. Primeiro, tá certo o Flamengo? Eu acho que tá. Porque é o seguinte, não está desesperado, precisando de dinheiro, vendendo o almoço para comprar o jantar. O Flamengo está estabilizado financeiramente. Inclusive, esse ano, agora com o BAP assumindo, a história já é, ó, não vamos sair gastando que nem louco, que também não precisa. E o Boto, quando assumiu, a gente mostrou aqui a coletiva na terça-feira. Como é que você chama ele? O Botão da Nação. Botão da Massa. O Botão da Nação, quando assumiu... Dá um B.O. É verdade, é o Botão da Nação. O Botão da Nação, quando assumiu, falou, ó, o que tem de grana aqui dá pra gente contratar o que precisa. Então, se não... Tá bom, eu sei que o torcedor quer contratação e tal, mas assim... precisa de um 9, né? Precisa do 9. Aí eu acho que precisa. Se você investir, é ali, certo? De resto, com o que tem, pô, tá excelente. Não tem desespero, Nath. Ou tem? 3 zagueiros, né? Então, não vendeu o Fabrício Bruno. O homem continua lá. Embora. Léo Ortiz está lá. O Léo Pereira está lá. O Pablo também voltou de tem o Pablo também. O Pablo volta do Botafogo, né? Pode ficar com uma opção de elenco ali. Com uma opção de elenco. Não vingou no Flamengo, mas tá lá, mas tá lá. Meio de campo também. Nem no Botafogo. Tem, né? Tem. Tem ali os seus jogadores. Aí você tem lateral esquerda resolvida. E aí você pode pensar na lateral direita, de fato. Talvez ali o Varela, porque o Wesley como precisa foi de uma opção, ali. né? O Wesley precisa de uma opção de conversa ali. O Varela realmente não é o jogador dos sonhos para a composição de elenco. Cai muito de produção o Flamengo pelo lado direito quando o Wesley sai. Agora, precisa de um atacante. Precisa entender qual vai ser a questão de La Cruz. Teve muitas lesões na temporada, Arrascaeta também já acumulando das temporadas anteriores, planejamento equivocado em relação à utilização dele, como foram as férias, aí tem um Mundial no começo, enfim, todo aquele bolo que a gente acompanhou. Então tem tudo isso para ser definido. Agora, acho que o ponto principal é alguém precisa jogar no lugar do Pedro. Você precisa ter algum jogador ali. E aí tem que ver o que o Felipe vai pensar também para isso, né? Se ele vai querer dar oportunidade ao Carlinhos e entender que pode melhorar o jogador, que pode mudar alguma coisa nele. Não sei. Eu acho que a distância é muito gigante entre o Pedro e o Carlinhos. Isso é. É aquela coisa assim que você perde o Pedro, logo ainda vai demorar um pouquinho o Pedro voltar, né? Mas quando ele voltar e tudo, aí cartão, alguma coisa e tal, sai, no outro Carlinhos já... Sim. Né? Com todo respeito ao Carlinhos e tudo, mas gente, o próprio Carlinhos sabe que para enxergar o Pedro ele tem que olhar muito para cima ainda, né? Para ser o titular hoje, né, com a ausência do Pedro. Porque é uma responsabilidade, você imaginou? Você é muito para ele. Segura a bucha de ser o homem-gol do Flamengo. Sim. Cara, tem que ter estofo, o Gabigol bicho. Também acaba saindo, né? Né? Aumenta a pressão em cima dele. Né? Não dá para você ficar só tirando os jogadores de lado para tentar suprir a ausência de um cara ali de referência. Sim, eu acho que é isso. Para mim, assim, o que o Flamengo precisa, se tem alguma urgência no Flamengo, e eu acho que tem, porque essa posição é resolver isso aí. Essa questão porque é bom lembrar, o Pedro, não é que temos que resolver porque o Gabigol saiu, tem que ter o reserva para o Pedro. É isso, mas assim, nesse momento, esse reserva do Pedro, ele é o titular. Sim. Ele vai ser o titular, porque o Pedro volta o quê? Mas
abril, em junho só. maio, por aí, né? Maio. Depende da recuperação dele, né? Talvez, né, acaba sempre acelerando até que um pouquinho. volte e consiga, né, entrar num ritmo de novo, é mais complicado. Eu acho que é aí, eu falo. É isso. Ah, não, se você olhar para uma posição a mais carente que o Flamengo tem hoje, é essa questão do 9. Porque assim, o Wesley, é difícil você achar um jogador como o Wesley, né? Por isso que o Flamengo se preocupa com relação ao valor. Como você falou, é um time que não precisa, dinheiro sempre é bom. Claro. Mas para você vender o Wesley e você não tem a segurança do Varela e ter que correr atrás de um jogador, ou você não vai encontrar com essa característica, ou vai ter que gastar muito dinheiro também para contratar. Porque você cria um outro problema, você já está com um problema ali no ataque, aí você vai criar um problema na lateral também. A seleção brasileira tem um problema sério para encontrar um lateral. Exatamente. Não tem no mercado. Essa recuperação do Wesley, ela fez muito bem para ele e para o Flamengo também. Porque ele tem muito vigor físico, né? Um menino que tem essa questão do fundo de campo, quando tem necessidade também de fazer a movimentação para dentro, ele faz e tem feito isso muito bem feito também, que tem uma evolução no jogo dele, né? Acho que ele aprendeu também, acabou escutando muito o Felipe, que tinha essa questão, esse jogo mais para dentro também, então tem uma evolução e é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Com relação ao Varela, eu entendo o torcedor. Talvez seria bom negociar o Varela e trazer um outro jogador para disputar com o Wesley, mas eu acho que como banco, né, como opção de jogo, eu acho que o Varela é um jogador de nível de seleção uruguaia, enfim, um jogador que tem uma experiência, que é sempre convocado. Então eu vejo o Wesley como titular e o Varela como uma opção ali. Também não é fácil você achar um outro jogador ali para ter como opção de banco. Porque olha só... Com relação ao Fabrício Bruno, que é importante, pode acontecer a negociação, o Flamengo pode trazer um outro jogador também, né? Talvez seja essa uma pauta do Flamengo, um outro zagueiro, se acabar liberando o Pablo, ou se vender o Fabrício Bruno, mas o Fabrício é um jogador para banco de reserva, né, para começar no banco, um jogador de nível de seleção, né, que teve sondagem da Europa, que teve uma queda de rendimento, mas é um jogador que tem características interessantes aí para um zagueiro. Boa estatura, velocidade, eu acho que bola alta, de né, banco, no ataque forte. É um ótimo nome para o Flamengo. Eu acho assim, e claro, agora o pessoal vai começar a mandar mensagem, paga pau do Flamengo, e tá assim, né? Quando a gente fala do Palmeiras, paga pau do Palmeiras, quando fala bem do Flamengo é pagar pau do Flamengo, aí o outro que não gosta fala, e assim. Mas enfim, vamos analisar aqui. Do jeito que tá, de novo, precisa do centroavante, mas do jeito que tá, eu acho, tá todo mundo parado, mas o Flamengo, ele de certa forma não dá a impressão que ele larga na frente. Não estou dizendo que larga muito na frente, mas ele começa o ano largando um bocadinho na frente dos outros, porque assim, é o elenco que está lá, com o treinador que está lá, que terminou o ano, jogador voltando de lesão, né? Alguns ainda vão demorar, mas jogador voltando de lesão, as coisas se ajeitando, uma nova administração e tal, etc. Aí a gente olha para os outros. O Atlético Mineiro, com muitas indefinições, ainda vendendo jogador e tal, pegando aqueles né, que estão ali na briga. O Palmeiras tentando se reforçar. O Palmeiras também tem um treinador que está lá há muito tempo, tem uma administração excelente e tudo. Estou falando, o elenco do Flamengo a gente sabe que ainda tem, individualmente, ainda é melhor que o do Palmeiras. O Palmeiras talvez seja o segundo aí nessa lista, né? Quem mais? O Botafogo, não sabe quem é o treinador ainda, perdendo Almada, perdendo Luiz Henrique, saindo vários jogadores, outros reservas, mas né, enxugando muito o elenco, né? Então... te dá a impressão que mesmo, porque eu sei que o torcedor quer contratações, quer aquela festa, e o Boto falou, eu quero ser feliz no final do ano, não necessariamente no começo do ano, né? Não te dá a impressão que do jeito que está, o Flamengo está um pouquinho à frente dos outros? É o Flamengo, o Palmeiras aqui assim... Eu acho que o Flamengo está um pouco à frente no aspecto de elenco, porque ele já tem um elenco construído. Exatamente. Acho que nesse aspecto, sim. É só dar uma buriladinha ali, não tem muito o que... Enquanto os outros ainda eles estão à procura, né, para complementação. O Botafogo, que para mim é um dos melhores elencos, está se desfazendo. Né, os dois principais jogadores, que para mim foram fundamentais ali do meio para frente, né, que eu acho que o Marlon também foi importantíssimo. Marlon, Gregory, Bastos, o Barbosa e tal. Mas Almada e Luiz Henrique eram os caras que pegavam a bola, colocavam debaixo do braço nos momentos difíceis e saíam driblando, decidiam e tal. E é muito mais difícil você encontrar jogadores como eles, né, do que, por exemplo, o lateral é difícil? Mas assim, qual o valor de um lateral e qual o valor de um atacante? Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Flamengo está um pouquinho à frente nesse aspecto.
tem o treinador que já conhece o ambiente, os jogadores já entenderam como ele gosta de trabalhar. Né? Nesse aspecto, sim. Eu vejo uma coisa que eu acho que o Flamengo pode fazer nesse momento, porque já não é a primeira oferta em cima do Wesley. Sim. É a segunda. Teve uma oferta da Atalanta. Sim. Ele iria sair, aí tem um documento que não deu certo. Isso. Difícil. Assim como teve É oferta porque você mexe com o desejo do jogador também. Eu acho que esse documento... Falando um pouquinho, né, Fábio? Vamos conversar aqui, aquele documento... Não chegou, segura, vamos esperar aí, porque tá trocando o treinador, vamos ver o que vai acontecer e tal. Felipe, o que você acha do Wesley? Não, segura o homem, não deixa não, tal. E aí, coincidência ou não, depois que o Felipe chega no Flamengo, aí o Wesley se torna o Wesley que nós estamos falando aqui. Porque antes, com o Tite e com os outros treinadores, o Wesley era assim, sobe e desce. Oscilava muito. Mas a Nath lembrou bem que ele ganhou muita oportunidade como Tite. Sim, mas mesmo assim, mas ele oscilava, não tinha... sim. Ele não era... O time era... Ele não era certeza. O time não era agudo como é esse time do Felipe Luiz. Não é o time de transição, de velocidade. O Felipe Luiz que ele passou a jogar dessa forma. Então, ele passou a melhorar. Né? Ele melhorou bastante, inclusive chegando a um ponto em que as pessoas estavam pedindo o Wesley na seleção. Então, eu não sei, eu acho que o Flamengo agora com o Botão, né? O Boto Botão da nação. O Boto, que para mim foi muito bem na entrevista, provavelmente, William, já estão mapeando outros jogadores, já estão vendo, entendeu? Porque assim, 100 milhões no Wesley é muito dinheiro. Vamos falar o português bem, vamos jogar na mesa. Eu venderia. Você venderia e ficaria com o Varela por enquanto? Não, primeiro, eu ia falar isso. Primeiro, acho que o Flamengo está mapeando jogadores. O Flamengo já deve ter algum jogador pro lado direito, porque sabe que tem essa carência também. Né? Sabe que o Varela não quer ir embora se não jogar, então tem essa possibilidade. Já falei, são 2 ofertas, ou seja, se você tem 2 ofertas por 2 países distintos, é porque tem gente olhando. Pode ser que o Aston Villa fala, não, 100 milhões, eu vou te dar mais... Um pouco mais. Né, um pouco mais, até porque o real está valorizado, né, o nosso dinheiro, né? O real está valorizadíssimo. Só que não, né? Está valorizadíssimo. Puxadinho, né? Então, assim, eu vou aumentar mais 10 mil, vamos ver, 10 mil, 1 milhãozinho, né, tal, e isso é possível. O que aumenta muito né? lá... O que aumenta, né? O pouco lá é muito aqui, exatamente. Entendeu? Então, eu acredito que o Flamengo esteja mapeando os jogadores, até porque nós temos no meio do ano, você tem uma janela e tal, e aí o jogador também vai falar, poxa, peraí, são 2, daqui a pouco uma terceira, né? Eu tenho uma outra oferta, posso jogar, porque para a vida do jogador de futebol, não, é que hoje os caras ganham muito bem. Não é necessário, muitas vezes, você ter sair para ter independência financeira, porque os caras estão jogando, estão fazendo contratos de 5 anos, né? Estão fazendo 5 anos com valores altíssimos. Valores Então, acima de 1 milhão, 2 milhões. Se o cara tiver uma boa cabeça e um bom staff, né, para poder controlar isso, provavelmente o cara vai ter uma independência financeira com apenas um contrato. Antigamente a gente tinha que sair do país para poder ter um contratinho um pouquinho melhor. Não era nem questão de independência financeira, era um pouquinho melhor do que a gente ganhava aqui. Então eu acho que o Flamengo vai mapear e a hora que tiver um jogador já, opa, esse aqui vamos vender. Porque o perfil do Boto é esse. Como o Boto se fez na Europa? Como ele trabalhou? Com esse tipo de negociação no Benfica. Então, provavelmente, ele já deve ter um cara ali esperando para valorizar um pouquinho mais. Começo de ano, vai ver o que vai acontecer e depois eu não ficaria nada surpreso se o Wesley não saísse no meio do ano. A única diferença aí é que na Europa o Benfica é porta de entrada, né? Sim. E no Brasil o Flamengo é destino top, final, né? Sim. É outra história. Por isso que eu estou dizendo. Né? Por isso que eu falo. Até porque o Flamengo tem outros planos. O Flamengo tem o seu estádio, que vai um dinheiro bom. O Bato falou que tem, né, segurar um pouquinho mais e tal. Então, eu acho muito dinheiro para o Wesley, 100 milhões. Você venderia? Então, eu olho para a questão de campo, né? Sabe? Assim, não, pelo campo aqui ninguém vende. Flamengo, mas aqui ninguém vende. Aqui pelo campo ninguém vai vender. Então, eu não venderia. Porque às vezes tem aquele jogador que parece que ele... Mas aí tem um pouco do coração também, né? Porque a gente quer ver um Flamengo forte, enfim. Eu acho que é difícil você achar um jogador Flamengo com essa característica. Corinthians liberta, cinema, aí é dúvida. Mas assim, você vê o seu adversário se reforçando. Você não tem uma peça de reposição. Qual filme? E também tem a negociação, né?
Qual o filme Talvez o Flamengo querer um pouco mais. Qual filme na final da Liberta ali, Flamengo e Corinthians? Senhor dos Anéis, aquele com 5 anos de duração. Porque se for pra pênalti, prorrogação, essas coisas, já Os vai. miseráveis. Mas eu, assim, eu entendo que é um valor significativo, sim. Mas tem a questão do Flamengo, né? Que o Flamengo, como você falou, é um time estruturado financeiramente, é um time que está sendo montado e tem uma cobrança do torcedor também para brigar por todos os títulos. Tem Super Mundial, enfim. E aí depende como você olha para os seus jogadores, né? O que essa competição vai agregar também para a observação de outros clubes da Europa, né? Já que você vai ter alguns enfrentamentos pesados também. Eu não venderia. Entendo o valor, mas não venderia, porque eu acho que é difícil achar um jogador com essas características, já ambientado, adaptado ao Flamengo, nas mãos do Felipe Luiz, né? A maneira como o Felipe Luiz olha para os seus laterais. Olha, eu sinceramente tô com capita nessa, galera. Eu também não venderia, tá? De jeito nenhum. O Wesley, tá? Apenas por 15 milhões de euros. Tá? Um jogador que tem aí ainda, né, um futuro muito promissor. Está para ser convocado para a seleção brasileira. Tem o Mundial de Clubes para jogar e pode ser valorizado ainda mais, tá? Eu acho que se o Flamengo esperar com calma, poderá chegar propostas aí entre 20, 25 até 30 milhões de euros, tá? É o que eu acho. É um jogador jovem, muito jovem ainda, e a gente sabe, né, a carência de laterais, de bons laterais hoje no futebol mundial. Então eu acho que é um valor muito baixo, tá? Muito baixo para você vender um jogador como o Wesley, que está aí uma evolução muito grande, tá? Mas e aí, o que você pensa? Coloca aí nos comentários. Vale a pena vender por essas cifras? Ou você esperaria, né, aí uma proposta melhor do futebol europeu pelo lateral Wesley? E sobre o Fabrício Bruno, o que você acha? Vende pro Cruzeiro? Segura ele? Né? Qual tipo de modelo de negócio você acha que seria uma boa para a situação do Fabrício Bruno, tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal ESPN Brasil. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo para você, hein? É uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!